Claramente, despertei o talento de maestria em assassinato mais poderoso. O primeiro ataque à presa deve. E o dano do acerto crítico chega a 400. E pode evoluir novamente, desde que seja morto por S. No entanto, tal talento invencível de nível divino. Mesmo assim, ele continuou sendo ridicularizado por todos. Só aconteceu porque eu despertei o pior assassino de talentos de nível F. No entanto, ao despertar, ele também adquiriu o sistema Deus da Matança. Não apenas de assassinos de nível F. Melhore para o nível B de massacre de sangue. Shura de rank S. E a possibilidade de obter itens valiosos após abater uma presa. Aumentar em 100. Nesse momento, eu estava saindo da plataforma do despertar. Com um pronunciamento do professor responsável pelo despertar, eu despertei o assassino profissional de nível D. Todos os presentes ficaram alvoroçados. Eu, o gênio que liderou a lista da escola secundária número 1 de Jianbei. Ele despertou apenas o pior talento de nível D. Su Xiaofeng, que é sempre o segundo melhor. Nesse momento, ele não conseguiu mais conter o sorriso no rosto. Sentados ao lado dele, eles costumam discutir. Zhou Ze, que era meu lacaio. Não pude deixar de zombar dele, dizendo que era uma vergonha eu ter ficado bajulando por tantos anos. Nunca imaginei que você fosse tão imprestável. Por que você não vem trabalhar no matadouro da minha família? Até mesmo Liu Huiyan, a beldade da escola que oficialmente se tornou minha namorada. Nesse momento, não consegui mais me conter. Seu lixo de quinta categoria. E, no entanto, fomos namoradas uma da outra por tantos anos. Eu sou a garota mais bonita da escola em Jianbei. Você é um lixo de nível D. Por que eu, uma beldade da escola, deveria lamber suas botas por tanto tempo? Su Xiaofeng, que estava de pé ao lado, viu isso. Ele imediatamente envolveu a cintura esbelta de Liu Huiyan com o braço esquerdo. Huiyan, termine com esse imprestável. Que tal você se tornar minha namorada a partir de agora? Liu Huiyan, com muita habilidade, manteve-se próximo a ele. No peito de Su Xiaofeng. Certo, Su Jie, de agora em diante eu vou te seguir. Ele não tem absolutamente nenhuma ligação com isso atualmente. Você é meu namorado. Su Xiaofeng riu alto. Seu rosto estava repleto de arrogância. Huiyan, seu irmão Su com certeza não vai te tratar injustamente. Após dizer isso, ele lançou um olhar de desdém para aquilo. Eu na plataforma do despertar, não muito longe daqui. 3 anos de pressão me sufocaram. Aguardando o início do julgamento do despertar de amanhã. Não deixe que eu te encontre lá dentro. Caso contrário, farei você se ajoelhar e lamber meus sapatos. Sob os olhares zombeteiros impiedosos da multidão. Não fiquei muito tempo na escola. Em vez disso, ele voltou para casa a pé, sozinho. Enquanto eu caminhava, uma mensagem apareceu de repente na minha frente. Ainda não entendo por quê. Dei mais um passo em frente. Número de mortes, 6. Que diabos? Imediatamente fiz uma careta. As coisas começaram a parecer complicadas. Olhei em volta. Nenhuma normalidade foi encontrada. Somente especial. Havia um enxame de formigas debaixo dos meus pés. Os alimentos estão sendo movimentados em meio a uma agitação frenética. Será possível? Com uma atitude de vamos tentar. Entrei de repente no meio daquele enxame de formigas. O número de mortes mais 47. Uma pilha de dados apareceu de repente. Acho que descobri algo incrível. Meu olhar, em direção às formigas no chão, mudou instantaneamente. Dei um passo à frente. Ele desferiu uma série de socos com diretamente na cabeça das formigas. Enquanto uma música de fundo suave começava a tocar, inúmeros dados inexplicáveis continuavam surgindo. Mas daqui a pouco, em seguida, vi uma barra de energia vermelho-sangue aumentar rapidamente. Suba até o fim. O número mudou para número de mortes, 37110000. Será que o açougueiro tem esse talento? Não me lembro. Fiquei imediatamente radiante. Será possível? Sou um açougueiro diferente de todos os outros. Uma ideia surgiu de repente na minha cabeça. Sem hesitar, eles foram imediatamente a um supermercado na cidade. Comprei um frasco de inseticida e uma seringa. Em seguida, voltei ao local onde as formigas haviam aparecido. Procurando por aí. Como esperado. Na verdade, encontrei um na lama à beira da estrada. Formigueiro com inúmeras formigas entrando e saindo. Eu enfiei a água inseticida diretamente no buraco com uma seringa. Número de mortes mais 7. Número de mortes mais 13. Número de mortes mais 11. Apareceram inúmeras notificações. Minha barra de abate aumentou proporcionalmente. Em menos de 10 minutos. Número de vidas perdidas, 146.810.000. Ainda é tão mais caro assim? Neste momento, meu painel de vagas de emprego apareceu sem controle. E mudou do azul claro original. Ficou com a mesma cor vermelha sangue que Sesshomaru. O número de animais mortos ultrapassou 1000. A profissão está prestes a passar por uma evolução. Objetivo, 10.000.
O painel de empregos evoluído é o seguinte: profissão, açougueiro, nível D, açougueiro sanguinário, nível C. Novo talento, maestria em eliminação. Efeito do talento, desbloqueado após a evolução de classe. Massacre de sangue. Maestria em matar. O que você fez comigo? Essa profissão ainda é considerada de nível D? Por que será que isso tem uma função de evolução? Meus olhos brilharam imediatamente. Mas aí eu imediatamente percebi algo. A própria profissão parece capaz de evoluir para uma classificação C. E seu nome mudou de açougueiro para açougueiro sangrento. Será que no futuro evoluirá para o lendário nível SSS? Isso está matando 10.000 formigas. Isso é fácil. Um leve sorriso surgiu nos cantos dos meus lábios. Ele imediatamente pegou a bacia cheia de inseticida. Eles partiram em outra direção. Naquela noite, todas as formigas que vivem perto da minha casa, todas elas enfrentaram o dia mais aterrorizante de suas vidas como formigas. Até o anoitecer, eu estava apenas segurando a bacia de água, agora vazia. De volta ao meu quarto alugado. Abra o painel e observe esses dados simples e sem adornos. Estou rindo tanto que estou quase dormindo. Considerando apenas o talento de maestria em matança. É um talento de dano de primeira linha. O primeiro ataque da presa tem garantia de ser um acerto crítico. E o dano do acerto crítico chega a 400. Lembre-se que um acerto crítico normal causa apenas 200 de dano. Mesmo que existam equipamentos que possam aumentar o dano de acerto crítico, só pode aumentar entre 10 e 20 pontos percentuais. Mas e eu? Foi direto para 400. Mesmo sem nenhum equipamento. Em outras palavras, o primeiro traço que estou fazendo agora, se desconsiderarmos a defesa e outros atributos, causou um total de 120 pontos de dano. Outros têm apenas 100 pontos de vida por barra. Quem consegue resistir a isso? E não se esqueça, essa maestria em matar é um talento que pode ser desenvolvido. Acabei de exterminar o último formigueiro. Quando a profissão evoluir para açougueiro sanguinário, a banca examinadora me deu uma oportunidade para desenvolver meu talento. Eu imediatamente cliquei no sinal de mais ao lado de maestria de matança. Evoluir talento, domínio da matança. Sim, seus 2 primeiros ataques contra a presa serão críticos. E o dano do seu acerto crítico passa a ser 600. Aumenta diretamente o dano de acerto crítico em 200. E existe uma chance extra de acerto crítico. Após observar os efeitos dessa evolução, meus olhos brilharam. Isso realmente merece ser contabilizado. Aguarde um pouco. Vamos ver qual será o efeito após a evolução do domínio da anatomia. Eu também cliquei no sinal de mais ao lado de domínio da anatomia, evoluir talento, anatomia. Se você massacrar a presa, a chance de obter itens valiosos aumentará. Analisando os efeitos evolutivos do domínio da anatomia, não consegui conter a exclamação. Embora esse talento não tenha o mesmo valor numérico que maestria em matar, mas sua funcionalidade é de primeira qualidade. Você precisa saber quais são os ganhos mais importantes ao explorar uma masmorra. Além dos pontos de experiência, os únicos outros itens são itens obtidos como recompensa ao derrotar monstros. Saque especialmente de alto nível. Isso requer uma certa dose de sorte para ser obtido. Depois de pensar sobre isso, no fim, esgotei minhas tentativas evolutivas de domínio da anatomia. Como eu, uma lentilha de água sem raízes. O desenvolvimento inicial é extremamente importante, evolução do talento bem-sucedida. Maestria em anatomia, a probabilidade de você obter espólios de alto nível após massacrar a presa aumenta em 100%. Analisando a mensagem de notificação pop-up, assenti com a cabeça, satisfeito. Com esse talento, seu desenvolvimento subsequente foi bastante constante. O número de evoluções obtidas posteriormente. Use-o novamente para maestria em assassinato. Eu estava realmente ansioso por isso. Claro, é exatamente isso que estou ansioso para fazer. Há outro ponto a considerar. Veja o caminho evolutivo. Com um pensamento. Um painel vermelho sangue reapareceu. O painel da classe após a evolução é o seguinte. Classe, massacre de sangue. Nível C, Azura, nível B. Novo talento adicionado, ira de Azura. Efeito do talento, desbloqueado após a evolução da classe. Analisando esse talento desconhecido chamado ira de Azura, tenho uma premonição. O efeito desse talento. Isso provavelmente é desafiar os céus de forma extrema. Afinal, eu só evoluí para um carniceiro de sangue de nível C. Ele possuía, portanto, um talento tão extraordinário quanto a maestria em matar. Shura é de nível B. Não deveria ser menor que a proficiência em matar, certo? Infelizmente, depois de evoluir para açougueiro de sangue, as formigas não fornecerão mais locais para matar. Parece que terei que matar inimigos de nível normal daqui para frente. Monstros vêm para aumentar os pontos de abate. No entanto, isso também é simples. Não dei muita importância, afinal, ainda há o amanhã. Uma provação reveladora me aguarda.
É também uma boa oportunidade para testar minhas habilidades no julgamento, especialmente considerando o homicídio envolvido. Que satisfação matar monstros depois de dominar essa habilidade! No dia seguinte, a praça da escola secundária número 1 de Janbei estava lotada de pessoas. Os estudantes que despertaram para suas profissões ontem. O julgamento do despertar é o despertar de todos. Provas que devem ser feitas após se tornar um profissional. Você pode ganhar pontos matando monstros lá dentro, se você conseguir uma boa classificação nos testes. Também pode oferecer um exame de admissão à faculdade para profissionais um mês depois. A quantidade anterior de pontos. Portanto, o julgamento do despertar torna-se extremamente importante. Nesse momento, um aluno apontou para o portão e disse: "Olha, é o irmão Feng. O irmão Feng está aqui, no portão da escola." Su Xiaofeng, vestido com um terno luxuoso, com o braço direito entrelaçado com o de Liu Huiyan. Zhou Ze seguiu pela esquerda. Ele entrou como uma estrela rodeada pela lua. Liu Huiyan agarrou-se firmemente ao braço direito de Su Xiaofeng, completamente indiferente aos olhares estranhos dos outros. Zhou Ze era ainda mais parecido com um pequeno eunuco, caminhando atrás de Su Xiaofeng à esquerda, fazendo uma reverência profunda. Um rosto bajulador. Que feio, Liu, a beldade da escola, realmente acabou ficando com o irmão Feng. Tenho muita inveja da relação próxima que eles têm. Do que você tem inveja? Feng Jie despertou o cavaleiro morto-vivo de classe S, mas um gênio de primeira linha. Você consegue fazer isso? Haha, eu nem conheço nosso Lin. Como se sente o melhor aluno neste momento? Ver sua namorada sendo tão íntima com outra pessoa. Meus olhos não devem estar brilhando em verde. Ao ouvirem isso, todos caíram na gargalhada. Imediatamente, algumas pessoas olharam estranhamente para mim. Su Xiaofeng escutou os sussurros ao seu redor. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele exibiu um sorriso de vencedor, tendo sido o segundo mais velho por tantos anos. Ele finalmente deu a volta por cima e se tornou o número 1. Lin Yixin. Haha, isso é passado. Su Xiaofeng me lançou um olhar de desdém de perto. Uma risada fria ecoou em seu coração. Eu também reparei no olhar dele. No entanto, isso não me importou. Que profissão de classe S eu vejo neste momento? É só isso. Esta é uma profissão que pode evoluir. Você pode? Além disso, se eu pudesse lutar contra Su Xiaofeng agora, eu ataquei com força. A barra de saúde de Su Xiaofeng não deve ser reduzida a 0 imediatamente. O professor responsável pela experiência do despertar percebeu que todos estavam reunidos. Então ele gritou bem alto. Todos os alunos acordaram. O julgamento do despertar começou oficialmente. Por favor, estejam preparados. Em seguida, todos os alunos presentes que despertaram. A visão deles escureceu. O grupo já estava em uma floresta. Uma caixa de mensagem pop-up apareceu na frente de cada pessoa. Por favor, selecione sua arma inicial. Espada de ferro inicial, espada longa inicial, lança inicial. Todas as armas possuem os mesmos atributos. Apenas a pontuação do atributo ataque 10 está disponível. Já que ele é um açougueiro, então eu escolherei a faca. Não hesitei. Decididamente, escolhi a espada longa. No momento em que apertei o botão OK, o painel carmesim familiar reapareceu. Segurar a arma exclusiva da classe pela primeira vez adiciona o talento Carrasco. Carrasco, talento evoluível. Ao empunhar uma arma do tipo lâmina, 10% do dano que você causa é convertido em dano verdadeiro. Isso é sequer possível? É a primeira vez que ouço falar disso. Na primeira vez que você escolher uma arma, também poderá despertar um talento. Além disso, esse novo talento é perfeitamente adequado para... Isso é dano de altíssimo nível. Quanto mais tarde o estágio, o dano real está se tornando cada vez mais importante. E eu também notei. Isso era um dom divino, uma maestria na arte de matar. Pode evoluir. Depois que o painel vermelho sangue desapareceu, uma longa espada, transformada a partir de dados, apareceu em sua mão. Eu acenei com ela 2 vezes. Parece muito conveniente. Não permaneceu no mesmo lugar. Em seguida, peguei minha espada longa e me embrenhei nas profundezas da floresta. O primeiro julgamento. Eu entendi. Após observar claramente o ambiente ao redor, meu conhecimento me foi útil imediatamente. Mapa da floresta do lobo branco. Como um pergaminho se desdobrando em minha mente. Após determinar a direção para onde você está indo, então avancei lentamente, espada em punho. Depois de caminhar por um tempo, de repente, notei várias figuras familiares à minha frente. As pessoas que estavam na frente também ouviram os passos vindo de trás. Virou-se e olhou ao redor. Depois que Su Xiaofeng me viu, um brilho travesso reluziu em seus olhos. É verdade o que dizem, os inimigos sempre se encontram. Não esperava encontrar esse garoto tão cedo depois de entrar no julgamento. Neste momento, eu definitivamente preciso subir e humilhar Lin Yixin, desabafar e liberar todo o ressentimento acumulado ao longo dos anos.
Mas ele não agiu de forma precipitada naquele momento, porque em um espaço aberto não muito longe deles, vários lobos estavam dormindo profundamente. O mais impressionante de todos é, sem dúvida, o lobo gigante de um olho só. Basta ativar a função de observação. Você poderá então ver que o lobo gigante de um olho só é mini-chefe de nível de elite. Todos que participarem do teste do despertar, escolha subir de nível matando monstros menores primeiro. Vá desafiar a elite novamente, porque se não atualizarmos, são necessárias pelo menos 3 pessoas para derrotar um membro da elite. Eles estavam apenas conversando. Por que trazer outra pessoa para lutar contra esse lobo gigante de um olho só? Eu simplesmente apareci por acaso. Su Xiaofeng teve uma ideia repentina. Não é perfeito? Primeiro, finja que está recrutando Lin Yixin para a equipe. Enganá-lo para que enfraqueça o lobo gigante de um olho só, quando ele estava quase sem sangue. Se ficarmos de braços cruzados sem fazer nada, contanto que ele morra, nós 3 podemos simplesmente subir e pegar as sobras, certo? Dessa forma, podemos não apenas ganhar pontos. Isso também matou 2 coelhos com uma cajadada só, permitindo que Lin Yixin obtivesse 0 pontos na prova. Su Xiaofeng pigarreou imediatamente. Ele disse friamente na minha direção. Lin Yixin veio. Embora você tenha despertado a inútil classe açougueiro. Mas, para sermos colegas de classe, sim. Vou te dar a oportunidade de se juntar a nós. Você viu aquela matilha de lobos? Você assume a liderança. Suba e esfregue o sangue daquele lobo caolho um pouco mais abaixo. Então nós o substituiremos. Lide com esses lobos. Você não tem objeções, certo? Após ouvir o conselho de Su Xiaofeng, não consegui me conter por mais tempo e disse: coisa idiota. Por que você não vai você mesmo? Ao ouvir isso, um lampejo de intenção assassina cruzou o rosto anti-sereno de Su Xiaofeng. Desperdício. Você sabe o que está dizendo? Falei novamente sem hesitar. Estou te dizendo, você levou uma bela bronca. Quero ouvir de novo. Antes que Su Xiaofeng pudesse responder, Liu Huyan, que estava de pé ao lado, ficou ansiosa. Ela imediatamente saltou do carro, apontou para mim e disse com raiva: Lin Yixin, como você pôde me xingar? Vocês são uma turma tão inútil. Por que não entram para o time? Ainda quero marcar pontos no julgamento. O irmão Feng quer que você se junte a nós. Isso te dá prestígio. Se você não vai agradecer, tudo bem. E palavrões. Zhou Ze, que estava com ele, não conseguiu conter um sorriso irônico. Lin Yixin ouviu isso? Peça desculpas rapidamente ao irmão Feng. Ver Liu Huyan e Zhou Ze pulando para cima e para baixo daquele jeito. Eu ri de novo. Ontem, essa mulher ficou me chamando de irmão Shen. Agora eles simplesmente mudaram quem chama Feng de irmão Feng. Liu Huyan percebeu que eu não reagi de forma alguma. Continuava rindo de si mesmo com um ar de deboche. Ele ficou infeliz imediatamente. Por que você está rindo? Eu ri de mim mesma por ter me expressado mal antes. É bom saber. A raiva de Liu Huyan diminuiu em 1/3 ao ver isso. Mas ele continuava sendo bastante mandão. Já que você sabe que estava errado, então é melhor você se desculpar com o irmão Feng agora mesmo. Um leve sorriso surgiu nos cantos dos meus lábios. O que me fez rir foi: repreendi 2 pessoas a menos. Vocês 3 são. Su Xiaofeng deu um passo à frente, com um sorriso cruel nos lábios. Ele caminhou lentamente em minha direção, segurando sua grande espada inicial. De acordo com as regras, atacar uns aos outros não é permitido durante a prova do despertar, a menos que seja em legítima defesa. Caso contrário, não importa quantos pontos você consiga no teste, tudo será reiniciado após sua saída. Mas para Su Xiaofeng, que havia despertado, Cavaleiro Morto-Vivo de Rank S. Para um gênio, isso não é um castigo. Os gênios sempre têm o direito de quebrar as regras. Vou te ensinar hoje. O que são regras? Su Xiaofeng zombou e imediatamente desembainhou sua espada grande. Uma espada avançou em minha direção. Não só isso. Su Xiaofeng também adicionou um efeito especial à espada grande. Cavaleiro Morto-Vivo. O primeiro talento, Frost Morning, capaz de empunhar armas semelhantes a espadas grandes. Adiciona dano de gelo extra. É mais do que suficiente para matar um inimigo de nível D. Olhando para a espada prestes a cair sobre sua cabeça, meu rosto permaneceu inexpressivo. Quando até um lacaio ousa agir com tanta insolência diante de seu mestre. Dei uma risadinha discreta e imediatamente desferi um golpe com minha espada. Dengue. Um clarão de luz fria apareceu. A arma inicial na mão de Su Xiaofeng. A espada foi cortada ao meio. Uma das cabeças chegou a ser lançada diretamente para o céu. O corpo de Su Xiaofeng caiu no chão, junto com aquela cabeça cujo rosto estava tomado por espanto. Transformou-se em cinzas e desapareceu num instante. Observei os números dos danos passarem rapidamente diante dos meus olhos. Estou muito satisfeito. Morte instantânea. Ao ver as expressões de terror em seus rostos, eu sorri levemente.
É a vez de vocês dois. Zhou Ze, que inicialmente estava preparado para assistir ao programa. Liu Huyan ficou completamente estupefato. Você realmente teve a coragem de fazer alguma coisa durante o julgamento? Ele também matou o irmão Feng. Aquele louco é realmente um louco. Zhou Ze apontou para mim com raiva e disse: Você terminou. Ousar matar no julgamento. Os professores não vão te dar trégua depois que você sair. Ao ver as expressões de terror em seus rostos, eu apenas esbocei um leve sorriso. Eu estava agindo em legítima defesa. Onde está o erro? Essas palavras deixaram Zhou Ze realmente sem palavras. Sim, foi de fato Su Xiaofeng quem deu o primeiro passo. Gostaria de saber quantos professores estão atualmente. Veja o campo de julgamento através da câmera de observação. Ninguém pode negar isso. Desde que Lin Yixin despertou sua profissão de nível D, Zhou Ze estava pronto para se tornar um lacaio de Su Xiaofeng, visto que esse aspecto não representa nenhuma ameaça para mim. E eu acabei de matar Su Xiaofeng com um único golpe. Após muita deliberação, os olhos de Zhou Ze percorreram o ambiente inquietos. Então ele disse que, embora suas ações tenham sido em legítima defesa, mas o irmão Feng é o jovem mestre do pavilhão da Orla Oculta. Você se atreve a encostar um dedo nele? O pavilhão Kangfin não vai te deixar ir embora. Aguarde e verá. Após falar, Zhou Ze então se afastou sorrateiramente. Ele estava com medo de que eu o cortasse com minha faca em seguida. Em pouco tempo, só restamos eu e Liu Huyan na floresta, olhando para esta ex-namorada. Não consegui conter o riso, divertido. Seus dois homens fugiram. O que você ainda está fazendo aqui? O que você disse? Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Liu Huyan se franziram imediatamente. Você deveria ser meu namorado? Como você ousa falar comigo desse jeito? Que tipo de namorado? Não consegui evitar um sorriso irônico. Eu estava lá fora agora mesmo. Você não terminou comigo para ser namorada do Su Xiaofeng? Liu Huyan rangeu os dentes, furiosa. Como aluna número 1 em beleza da escola secundária número 1 de Jianbei, quando foi que ela já foi tratada dessa forma? E se eu dissesse que deveríamos terminar? Você não tem nenhum defeito? Se você não tivesse despertado sua profissão de nível D, vou terminar com você. Homem da cabeça inferior. Vendo que a mulher não demonstrava qualquer intenção de ir embora. Então eu disse, saia daqui. Não quero ver essa mulher nem uma vez agora. Inicialmente, pensei que Liu Huyan realmente gostasse de mim. Inesperado. Ela simplesmente admira seu talento excepcional. Eu não vou embora. Liu Huyan continuava sem demonstrar qualquer intenção de partir. Ela bufou friamente. Você fez com que eu perdesse 2 companheiros de equipe. Você deve me compensar. Você é incrível. Vai e reduza esses lobos à beira da morte. Deixa-eu subir e acabar com ele. Enquanto falava, ela apontou para os vários lobos gigantes que dormiam profundamente. Essa aparição descarada. Eu estava tão irritado que ri. Você não vai embora, né? Ok, posso te contar com antecedência. Uma briga está prestes a começar. Talvez eu não seja capaz de me importar com os outros. Dito isso, caminhei em direção aos lobos gigantes sem hesitar. Um olhar presunçoso surgiu no rosto de Liu Huyan ao ver isso. Sim, ela levou minhas palavras a sério. Considere isso como ele concordando em me deixar ganhar experiência. Que atitude arrogante agora há pouco. Eles ainda estão me bajulando, não é? Eu tinha acabado de entrar para a alcateia. O lobo gigante de um olho só foi o primeiro a despertar. Após um rugido, os outros lobos gigantes também se levantaram. Então Liu Huyan percebeu o que eu parecia. Ao que parecia, eles estavam assustados com a matilha de lobos. Ele se virou e correu direto na minha direção. Eu e os lobos gigantes éramos muito rápidos. Num piscar de olhos, eles já haviam chegado a uma posição a menos de 5 metros dela. Rápido. Lute comigo. Não consigo derrotá-los sozinho. Mas Liu Huyan ficou completamente perplexo. Lutando ao seu lado. Minha ama de leite. Você está falando comigo sobre luta. Além do lobo gigante de um olho só com o qual estou lutando atualmente, os outros lobos gigantes usaram todos os seus. Seus olhos avermelhados fixaram-se em Liu Huyan. Imediatamente depois, eles já estavam caminhando em direção a ela. Antes que Liu Huyan pudesse pronunciar aquelas 2 palavras, salve-me. Então eles viram a figura dos 3 lobos gigantes, gradualmente ampliado aos próprios olhos. No momento seguinte 4, 6, menos 7 apareceu enquanto os números de dano passavam rapidamente pela tela. A barra de saúde de Liu Huyan caiu drasticamente. Lin Yixin, me ajude! Liu Huyan ficou imediatamente ansiosa. Ele gritou comigo freneticamente. Mas eu estava me divertindo muito lutando contra aquele lobo gigante de um olho só. Os 2 lobos lutaram ferozmente, trocando golpes. Eu não consigo te controlar. Por que você não os ataca? Mate-os e você ficará bem. Sou ama de leite. Como é que eu vou jogar? Liu Huyan estava tão ansiosa que lágrimas brotaram em seus olhos.
Se o curandeiro for de um nível um pouco mais alto, também podem existir métodos de ataque, mas ela está apenas no nível 1 agora. Se essa tendência continuar, é provável que ela seja eliminada da prova sem marcar um único ponto. Qual universidade a aceitaria se ela tirasse 0? Descubra você mesmo. Ele então ignorou os gritos de Liu Huiyan. A barra de vida de Liu Huiyan continuou diminuindo até chegar a 0. No fim, ela saiu com o rosto tomado pelo ódio. Gradualmente, transformou-se em cinzas e desapareceu. Ao ver que Liu Huiyan finalmente havia desaparecido de sua vista, ele percebeu que ela estava desaparecida. É muito frustrante que ele finalmente tenha morrido. Não consegui conter o sorriso, observando a matilha de lobos gigantes. Agora é a vez de vocês, pequeno lobo. Peguei minha espada longa e não me importei com mais nada. Ele atacou diretamente o lobo gigante. 1 corte. 2 cortes. 3 cortes. Número de mortes, 1. A cada golpe da minha espada. Então um lobo gigante morreu pelas minhas mãos. Cada um desses lobos gigantes possui 50 gotas de sangue. Eu ataquei com força. Todos morreram instantaneamente. Após eliminar esses capangas, lutei novamente contra o lobo gigante de um olho só. Mais alguns cortes. Um monstro de elite digno. Até mesmo estudantes normais precisariam de meio dia para lutar contra o lobo gigante de um olho só. Matei-o instantaneamente. Número de mortes, 2. Parabéns pela sua atualização. Nível, 1-3. Os 4 atributos básicos foram aprimorados. Ganhe 2 pontos de atributo gratuitos. Obtenha itens premium, podre. Os globos oculares de lobo podem ser usados para fazer poções. De muito bom humor. Subi de nível 2 vezes assim que o teste começou. Eles chegaram a vazar materiais. Essa eficiência é incomparável. Além disso, notei algo depois de matar o lobo gigante de elite. O número de vidas perdidas é o dobro do de um lobo gigante normal. Então, o número de vidas perdidas deve ser baseado naquilo em que acredito. Os níveis de matança de criaturas são diferenciados, porque as formigas são muito fracas. Por isso não adicionei nenhum. Os lobos gigantes de elite são bastante poderosos, então 2. Entenda as regras. Isso facilita as coisas. Além disso, pontos de atributo são ganhos ao subir de nível. 2 pontos de atributo. Atribua todo o poder a ele. Eu já me decidi, já que seus 2 talentos são tão fortes. Em seguida, concentre-se em aumentar a força como o próximo atributo. Atributo de força. Trata-se do ataque como. A melhor defesa é o ataque. Assim que eu ia adicionar pontos, meu painel carmesim reapareceu. Um novo talento surgiu de repente. Primeiro massacre de besta demoníaca de nível elite. Novo talento adicionado, Ceifador Escarlate. Ceifador Escarlate, talento evoluível. Seus ataques drenam sangue equivalente a 10% do dano causado, e a experiência que você ganha ao matar monstros se torna 200%. Duplique a experiência. Também possui efeito vampírico. Por um momento, fiquei atônito. Esse talento é simplesmente invencível. Além de possuir roubo de vida passivo. Além disso, possui uma velocidade de progressão de nível 2 vezes maior que as outras. Acerto crítico e dano crítico. Também possui a capacidade de sugar sangue. O dobro da experiência adquirida. Não há operações, apenas valores numéricos. É ótimo ser um monstro dos números. Ele suspirou e então ergueu sua espada longa novamente, adentrando cada vez mais a floresta. Com o dobro de pontos de experiência, por que não aproveitar para subir de nível? Preciso me dar um tapa na cara. Enquanto eu lutava para chegar às profundezas da floresta do Lobo Branco, o nível também aumentou em relação ao nível 3. Foi atualizado para o nível 8. Painel aberto. Enquanto eu recitava silenciosamente em meu coração, Lin Yixin. Classe, Massacre de Sangue. Classificação, C. Nível, 8. Pontos de vida, 450. Pontos de mana, 170. Ataque, 134. Defesa, 19. Força, 17. Constituição, 10. Espírito, 10. Agilidade, 10. Como todos os pontos de atributo foram alocados à força, adicionando o poder de ataque inicial de 10 da espada longa. Nesse ponto, meu ataque havia alcançado a impressionante marca de 134 pontos. Além desse talento para dominar o abate. O primeiro corte que fiz em cada unidade, se o valor da defesa não for considerado. Todos eles podem causar um dano massivo de 536, exceto para líderes e superiores. Ninguém consegue suportar isso. Segundo o guia, existe um ponto de surgimento de monstros na floresta do Lobo Branco, vá conferir. Segui o percurso que me lembrava e caminhei numa só direção. Depois de um tempo, de repente, avistei uma figura familiar. Não muito longe. Zouza estava envolvido em uma batalha feroz com o lobo gigante de 3 cabeças.
Sua arma inicial era um florete. Nesse momento, Souza estava irradiando uma luz vermelha. Ele rapidamente brandiu o florete contra o lobo gigante de 3 cabeças. Ele claramente ativou o primeiro talento de um berserker de nível A. Frenesi de sangue. Quando ativado, aumenta a velocidade de ataque em 50 por um curto período de tempo. E o ataque causa sangramento. No entanto, o efeito colateral é que você perde metade da sua saúde atual quando o efeito termina. Pouco tempo depois, os 3 lobos gigantes já estavam à beira do colapso. O encontro é obra do destino. Deixe-me tornar as coisas um pouco mais difíceis para você. Um leve sorriso surgiu involuntariamente em meus lábios. Eu me virei imediatamente. Siga em outra direção. Olhando para os 3 lobos gigantes que haviam caído diante dele, Souza respirou aliviado. Olhando para o seu próprio painel, Souza parecia muito orgulhoso. Nível 2 imediatamente após entrar. Quem mais, se não esses monstros da classe S, poderia atingir tal velocidade? Depois de dizer isso, um lampejo de ressentimento brilhou novamente nos olhos de Souza. Se não fosse por aquele louco, Lin Yixin, se Xiaofen e eu fizermos uma parceria, seu nível atual pode estar em torno de 3. Que azar! O que foi isso? Acabei de abrir o painel de atributos. Ele ouviu um barulho atrás dele. Curioso, ele se virou para olhar. Era eu correndo em sua direção com um grupo de gigantes lobos atrás de mim. Não, não me traga aqui. A expressão de Souza imediatamente se tornou incrível. Em seguida, sem pensar, ele começou a correr. Como ele tinha acabado de derrotar um grupo de monstros, além do efeito colateral da fúria sanguinária, a vida de Souza estava quase no fim, restando apenas 30 pontos. Com tão pouca vida, se esses lobos o cercassem, ele provavelmente seria devorado imediatamente. Mas as coisas não saíram como ele pensava. A nossa velocidade, dos gigantes lobos e eu, era muito mais rápida do que a dele. Em apenas alguns instantes, já estávamos atrás dele. Irmão, corre! Por que você está correndo tão devagar? Enquanto corria desesperadamente, eu disse a Souza, que já havia ultrapassado. Eu corro, que droga é essa? Souza estava tão irritado que começou a xingar. Seus olhos estavam ainda mais vermelhos do que quando estavam cheios de raiva antes. Ele percebeu que não conseguiria escapar. Então ele direcionou seu olhar para o fundo da floresta dos lobos brancos. Você quer me enganar, não é? Eu vou te enfrentar. Souza imediatamente começou a correr em direção ao fundo. Eu olhei na direção para onde ele estava fugindo. Meus olhos se estreitaram levemente. Eu sabia o que havia naquela direção. Era o chefe final do teste da floresta dos lobos brancos, o Rei Lobo Branco. Sem saída. Você quer me enfrentar, não é? Justamente, eu também quero testar o quão forte eu estou agora. Eu sorri e não o persegui mais. Com algumas lâminas, eu matei todos aqueles lobos gigantes atrás de mim. Quando Souza entrou naquela área, não havia mais oportunidade de voltar. Se eu trouxer esses lobos para a sala do chefe, sem dúvida, isso aumentaria a dificuldade. O chefe final da floresta dos 100 lobos, o Rei Lobo Branco, é muito forte. Ele tem uma habilidade, o Uivo do Rei Lobo. Esta é uma melhoria em grupo, que pode, em 1 minuto, aumentar para todas as matilhas de lobos ao redor, 100 de velocidade de ataque para todos os lobos ao redor. Isso mesmo. O mais complicado em enfrentar o Rei Lobo Branco não é ele mesmo, mas sim a matilha ao seu redor. No entanto, para mim, que causa dano crítico em cada golpe. Isso não faz diferença em relação a ganhar experiência. Em breve, eu vi uma área vazia bem visível não muito longe. Nessa área, havia dezenas de grandes lobos descansando, mas havia um que era completamente prateado, com um tamanho 2 vezes maior que os outros grandes lobos. O lobo branco estava patrulhando seu território. Chefe de nível demônio, o Rei Lobo. Vida, 2000. Ataque, 80. Habilidade, o uivo do Rei Lobo faz com que a matilha ao redor fique furiosa. A velocidade de ataque dobra. Nível de perigo, vermelho. Neste momento, o Rei Lobo parecia ter percebido algo. Ele virou a cabeça e olhou para o meu lado. Claro que não estava olhando para Lin Yixin, mas sim para Souza, que corria à frente. O Rei Lobo Branco imediatamente soltou um uivo para o céu. Os gigantes lobos que estavam descansando ouviram o som. Todos se levantaram. Os olhos de cada gigante lobo se tornaram vermelhos como sangue. De frente, enfrentando um grupo de lobos com os olhos vermelhos. As pernas de Souza não puderam deixar de tremer. Se não soubesse que não poderia morrer no teste, agora, provavelmente teria se assustado a ponto de urinar. No entanto, Souza não se deixou afundar no medo por muito tempo. A fúria em seus olhos já superava o medo. Ele virou a cabeça para trás. Descobriu que eu realmente o segui. Venha me perseguir. Eu vou te levar comigo para a morte. Souza soltou uma risada fria. Seu rosto estava cheio de loucura. Neste momento, o Rei Lobo Branco e a matilha já estavam correndo em direção a eles.
Em apenas alguns instantes, a matilha se lançou sobre eles. Algumas gigantes lobos avançaram diretamente em direção a Zhou Ze, que estava mais próximo, atacando Lin Yixin. Depois que sairmos, não fique de joelhos implorando para que a gente te deixe em paz. Ele me apontou com raiva e disse. E então foi completamente morto por mordidas, seu corpo se dissipando. Após eliminar uma presa, dezenas de olhos vermelhos de sangue se voltaram para mim. Em seguida, todos os gigantes lobos avançaram diretamente em minha direção. Mas eu não fiquei nem um pouco nervoso. Eu segurava a espada longa, com um olhar cheio de determinação. Venham, deixem vocês saberem o que é. Meus números estão acima dos seus. Um golpe cortou. O gigante lobo que estava na frente imediatamente caiu morto. Em seguida, a espada em minha mão já estava quase se tornando um borrão. Cada número de dano que aparecia resultava na morte de um gigante lobo, devido ao grande número de lobos. Ocasionalmente, alguns gigantes lobos conseguiam romper as linhas e mordiam Lin Yixin. Mais 52, mais 53. Número de mortes mais 1. Cada golpe que eu dou também trazia dezenas de gotas de cura. Como eu poderia perder? 3 minutos se passaram. No espaço vazio, só restou o Rei Lobo Branco. Eu balancei o sangue de lobo da minha faca. Meu olhar se voltou para o Rei Lobo Branco. Acabei de matar dezenas de lobos gigantes. Com o bônus de experiência em dobro, meu nível agora subiu de 8 para 18. As 4 propriedades básicas também chegaram a vida, 850. Mana, 270. Ataque, 268. Defesa, 39. Eu cheguei ao meu nível atual. Tudo graças ao meu próprio esforço. O painel me deu força máxima. Força, 1727. Ataque, 268.308. Preste atenção. Este golpe vai ser muito legal. Uma lâmina prateada cortou. Um enorme número de dano apareceu imediatamente. O Rei Lobo Branco gritou de dor. Aproveitando a vantagem, eu suportei os ataques do Rei Lobo Branco e desferi 3 golpes seguidos. O Rei Lobo Branco desabou completamente. Número de mortes, 10. Nível, 1820. Item detectado: primeiro massacre de um chefe de nível Rei Demônio. Obtenha uma vez a oportunidade de evolução de talento. Detectado avanço de nível acima de 20. Obter uma chance de evolução de talento. Oportunidades de evolução de talento, 2. Por favor, escolha o talento que deseja evoluir. Eu olhei para as dicas que surgiam uma a uma. De repente, meus olhos brilharam. Na última vez, obtive oportunidades de evolução. E desmembrar seu talento inútil em maestria. Deu uma evolução tão absurda. Então, o que será desta vez? Justo quando eu estava prestes a tentar, eu de repente percebi que no corpo do Rei Lobo Branco havia um lugar que estava piscando com uma luz suave. Após descobrir isso, eu me aproximei e usei minha arma para escavar o local iluminado. Um cristal de forma irregular de cor lilás. O cristal apareceu diante dos meus olhos. Núcleo de cristal do Rei Lobo Branco, nível Rei Demônio. Este é um núcleo de cristal de nível Rei Demônio. Ao ver essa coisa, eu me sinto muito mais energizado. Apenas bestas demoníacas de nível chefe ou superior podem soltar núcleos de cristal. Esta coisa é crucial tanto para forjar armas, quanto para fabricar poções mágicas e outros consumíveis. São materiais extremamente importantes. Alguém já estudou. A probabilidade de bestas demoníacas de nível rei soltarem núcleos de cristal é infinitamente próxima de 8. Com o suporte da habilidade de dissecação aprimorada, em uma única vez, eu consegui soltar um. Coisa boa. Eu o guardei. Coloquei no bolso interno da minha roupa. Quando eu estava revisando o guia deste segredo da Floresta do Lobo Branco, o núcleo de cristal do Rei Lobo Branco pode ser usado para criar um escudo de batalha de raridade nível platina. Embora o nível do equipamento seja apenas 30, este escudo tem uma habilidade muito útil. O rugido do Rei Lobo. Após o uso, aumenta a velocidade de ataque dos aliados ao redor em 50. Este efeito é simplesmente perfeito para aqueles equipamentos exclusivos para tanques de suporte. O preço do núcleo do Rei Lobo Branco também se manteve alto por causa disso. Um único núcleo pode ser vendido por 15.000 moedas estelares. Adicionando mais algumas dezenas de milhares, já dá para comprar um apartamento pequeno fora do quarto anel da cidade de Jianbei. Um apartamento pequeno. Com a nova abertura do painel de habilidades, evoluir talento, maestria em anatomia. Efeito após a evolução, a probabilidade de você obter espólios de alto nível após massacrar a presa aumenta em 150%. Observando o efeito da evolução da habilidade de dissecação, fiquei um pouco surpreso. Não esperava que isso pudesse aumentar a taxa de queda de itens raros. Esse efeito é muito forte, mas eu acabei pressionando o botão de não. Eu sinto que o que eu mais preciso agora é da velocidade de evolução. Um mês após o término do teste, será o vestibular.
Se eu poderei obter melhores recursos no futuro. Tudo depende desta rodada. Então eu silenciosamente selecionei o talento escarlate. O sinal de adição ao lado do ceifador, evoluir talento, ceifador escarlate. Ceifador escarlate, talento evoluível. Seus ataques drenam sangue equivalente a 20% do dano causado, e a experiência que você ganha ao matar monstros se torna 250%. Vendo o efeito após a evolução, eu selecionei diretamente confirmar. Evolução do talento bem-sucedida. A última vez que posso evoluir. Eu não escolhi dar ao executor esse tipo de dano verdadeiro. Só pode ter o máximo efeito mais para o final. Afinal, no início, a defesa de todos não é alta. Portanto, a maestria em assassinato é a melhor escolha. Evolução do talento bem-sucedida. Maestria de matança. Seus 2 primeiros ataques contra cada presa são garantidamente críticos, e seu dano crítico se torna 600%. Com um valor tão absurdo como o meu. Derrotar oponentes do mesmo nível não é um massacre aleatório. Um sorriso se formou nos meus lábios. Eu calculei que, com a maestria em assassinato evoluída, minhas 2 primeiras facadas em uma mesma unidade podem causar nada menos que 1848 pontos de dano. Com esse golpe, mesmo que o oponente seja 10 ou 20 níveis acima de mim, um profissional de nível 20 não aguentaria, certo? Faltam ainda meia hora para o teste. Olhei para o relógio. Decidi aproveitar esse último tempo para ganhar mais experiência na Floresta dos Lobos. Afinal, o teste de despertar é diferente das masmorras externas. Mesmo que eu morra, não afetará meu corpo. Já as masmorras externas são diferentes. Se eu morrer lá, é realmente o fim. Quando faltava apenas 1 minuto para o teste acabar, finalmente derrotei o último grande lobo à minha frente. No segundo seguinte, todo o céu da masmorra de teste explodiu em uma luz branca. Após a luz branca se dissipar, eu abri os olhos novamente e percebi que havia voltado para a plataforma de despertar. Ao meu redor, havia muitos estudantes que também foram teleportados. Quando eles perceberam que estavam de volta à realidade, começaram a discutir animadamente. Velho Jim, eu subi 6 níveis no teste, não é rápido? Uau, não é à toa que é uma profissão de nível B, estou morrendo de inveja. Eu só subi 4 níveis. Ei, vocês ouviram que nossa escola despertou profissões de nível S? Aqueles gênios, em que nível estão agora? Eu acho que estão no nível 10. Você está subestimando o talento de nível S. Eu estimo que eles possam estar no nível 12 ou 13. Enquanto eles discutiam animadamente, ouviram um rugido de raiva vindo de não muito longe. Lin Yixin, você finalmente saiu. Ao ouvir essa voz, todos se viraram na direção do som. Viram que Su Xiaofeng estava acompanhado de Zhou Ze e Liu Huyan. E atrás deles estava o vice-diretor Ma Minghui da escola Jianbeino. 4 pessoas correram em direção a Lin Yixin. Lin Yixin, você está acabado. Su Xiaofeng veio diretamente até mim. Ele me lançou um olhar gélido. Em seguida, ele se virou para o vice-diretor Ma Minghui e disse: Diretor, é ele. Ele me matou sem mais nem menos no segredo. Agora estou apenas no nível 1. Assim que essas palavras saíram, os estudantes ao redor ficaram tão chocados que não conseguiram dizer nada. Que diabos, o renomado gênio de nível S, Su Xiaofeng, foi morto por Lin Yixin, que é de nível D, no segredo. Isso é sem precedentes. Os olhos do vice-diretor Ma Minghui também estavam cheios de raiva. Su Xiaofeng é um dos poucos gênios com talento de nível S despertado. Ele ainda esperava que Su Xiaofeng conseguisse uma boa classificação no exame nacional, para trazer honra a Jianbeino. Mas você, Lin Yixin que despertou um talento de nível D. Você se atreveu a fazer com que Su Xiaofeng perdesse a qualificação para o teste. Isso fez com que ele ainda estivesse no nível 1 agora. Isso é imperdoável. Ma Minghui me encarou friamente. Lin Yixin, você me decepcionou muito. Você se atreveu a atacar um colega durante o teste de despertar. Eu realmente tinha grandes expectativas em relação a você antes. Eu não esperava que você fosse um sujeito tão mau caráter. Você foi desqualificado do exame de admissão à universidade. Ao ouvir isso, eu não mudei minha expressão. Por quê? Por causa de você ter matado durante o teste? E por que mais? Ma Minghui ficou furioso ao ver que eu ainda me atrevi a argumentar. Ele disse de forma autoritária: Agora, leve suas coisas imediatamente e saia da nossa escola secundária Jianbeiyun. Nossa escola secundária Jianbeiyun não recebe pessoas de má índole como você. Ao ouvir isso, eu ainda estava lá. Não tinha a menor intenção de ir embora. Eu olhei nos olhos de Ma Minghui, que estava furioso, sem medo algum. Diretor Ma, você deve ter visto a gravação do observador. Claramente, foi Su Xiaofeng quem primeiro atacou. Eu só comecei a me defender. Isso não é legítima defesa? Legítima defesa. Ma Minghui deu uma risada fria. Você, um profissional da classe D em vida, consegue matar o estudante Su no segredo?
Com certeza usou algum truque para atacar. Em um confronto direto, você não tem chance. De onde vem essa legítima defesa? Ele, claro, não viu a gravação, porque ele estava assistindo ao vivo. Assim que o teste de despertar começou, um grupo de professores já tinha focado em Su Xiaofeng, essa boa promessa de classe S. Também viu a cena em que Su Xiaofeng foi eliminado com um golpe por Lin Yixin. Embora os professores estivessem um pouco chocados na hora, mas ele achou que Lin Yixin definitivamente tinha algum equipamento ou item oculto que aumentava suas propriedades. E ele também havia avisado a todos os professores que assistiam através do observador a transmissão ao vivo, para que, quando ele saísse, colaborassem. Quando Su Xiaofeng identificou Lin Yixin, todos os professores mandaram ele calar a boca. Quem se atrever a falar em defesa de Lin Yixin, ele será imediatamente expulso e será banido em toda a cidade de Jianbei, para que essa pessoa não consiga viver em Jianbei. Ao ouvir isso, eu percebi que Ma Mingrui certamente sabia a verdade. Ele só queria agradar a família Su Xiaofeng, e por isso colaborou com Su Xiaofeng para encenar essa peça. Olhando para sua aparência tão digna, eu só achei engraçado. Ele achava que Ma Mingrui era um bom diretor, mas no final, ele ainda era um interesseiro, apenas escondido muito bem. Não me deixou perceber. Se a legítima defesa não sou eu quem decide, nem você pode decidir. Eu exijo que o vídeo do teste seja reproduzido agora. Se foi Su Xiaofeng quem começou, todos podem ver. Eu mantive a postura ereta, minha voz, embora não fosse alta, era suficientemente clara. Essa atitude realmente gerou a concordância de alguns colegas. Sim, o diretor Ma deve liberar a gravação completa do teste. Assim poderemos saber se o que o colega Lin Yixin disse é verdade ou não. Por que vocês estão fazendo barulho? Depois que Ma Mingrui ouviu esses sons, ele apenas os olhou friamente. Os colegas imediatamente ficaram em silêncio. Lin Yixin matou alguém no teste. Isso já é um fato inegável. O que mais precisamos de uma gravação? Ma Mingrui então apontou para Liu Huyan e Zhou Zé ao lado. Colega Liu e colega Zhou. Eles são as testemunhas oculares. Eles viram com seus próprios olhos Lin Yixin matar o colega Su durante o teste.